Se você é um homem acima dos 50 e já perdeu a conta de quantas vezes levantou essa noite para ir ao banheiro. Se você já ficou parado no mictório esperando o jato começar enquanto pensa, isso não era assim antes. Eu preciso te contar uma coisa que provavelmente ninguém te explicou. Existe um hábito que a maioria dos homens pratica toda manhã. Muitos até acreditam que faz bem para a saúde. Mas esse hábito pode estar inflamando sua próstata de forma silenciosa. E o mais perturbador, não é o que você consome, é como e quando você consome. Um detalhe que parece insignificante, mas que muda completamente o impacto no seu corpo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro. Vou explicar por que ele afeta especificamente homens na sua faixa etária. E vou revelar o ajuste simples que você pode fazer amanhã de manhã, sem precisar abandonar seu café, para reduzir a pressão sobre a sua próstata. Se você quer finalmente entender o que está acontecendo e retomar o controle, fica comigo. Meu nome é Doutora Bianca Rangel, e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Doutora, eu não aguento mais acordar de madrugada. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos deles tinham um padrão em comum no café da manhã. Um padrão que ninguém havia questionado antes. Talvez você se reconheça nisso. Acordar às 2 da manhã, depois às 4 horas, depois às 5h30. E mesmo assim, sentir que a bexiga não esvaziou completamente. Ficar em pé no mictório por 30 segundos esperando o jato começar, enquanto outros homens entram e saem. Sentir uma urgência repentina no trânsito e ter que calcular mentalmente onde fica o próximo posto de gasolina. Evitar tomar líquidos em viagens longas ou antes de reuniões importantes. Eu sei que isso pesa. Não apenas no corpo, mas na mente. A vergonha de admitir para a esposa que levanta 4 vezes por noite. A sensação de estar envelhecendo rápido demais. O medo silencioso de que seja algo mais grave. A irritação por não conseguir mais uma noite de sono completa. Eu entendo. E é por isso que estou aqui. Muitos homens carregam crenças que os impedem de agir. Isso é normal depois dos 50. Todo homem passa por isso. Meu pai tinha. Meu avô tinha. É genético. Café não tem nada a ver. Eu tomo a vida inteira. Se fosse grave, o médico já teria descoberto. Essas frases parecem fazer sentido, mas elas também podem estar te impedindo de enxergar algo importante. Eu vou te ajudar a investigar isso juntos, como uma detetive que examina as evidências, porque existe algo estranho acontecendo com a sua próstata todas as manhãs. E as pistas estão escondidas em hábitos que você considera completamente inocentes. Vamos começar pela biologia. Você precisa entender como funciona para perceber onde está o problema. Imagine que sua próstata é um guarda de trânsito posicionado exatamente na saída da bexiga. Quando esse guarda está calmo e no tamanho certo, o fluxo passa livre. Você nem percebe que ele existe. Mas quando ele fica irritado, inflamado, ele incha, ocupa mais espaço, e o fluxo que antes era livre agora precisa passar por um corredor apertado. É por isso que você espera. É por isso que o jato é fraco. É por isso que mesmo depois de urinar, parece que ainda tem algo lá dentro. Em um homem jovem, a próstata tem o tamanho de uma noz e não interfere na passagem da urina. O guarda faz seu trabalho discretamente. A micção é rápida, completa, e você nem pensa nisso. Era assim para você aos 30 anos, não era? Você entrava no banheiro, fazia o que tinha que fazer e seguia com a vida. Sem espera, sem esforço, sem preocupação. A partir dos 45, 50 anos, a próstata naturalmente começa a crescer. Isso se chama hiperplasia prostática benigna e acontece com praticamente todos os homens. É como se o guarda ganhasse peso gradualmente. Sozinho, isso já dificulta o fluxo. Mas quando você adiciona fatores inflamatórios externos, é como se o guarda não só engordasse, mas também ficasse irritado e inchado, ocupando ainda mais espaço, criando ainda mais resistência.
E aqui está a conexão que poucos fazem. O café, por si só, não é vilão. Mas a forma como a maioria dos homens consome café cria um coquetel de estímulos que irrita diretamente esse guarda. Cafeína em jejum. Grande volume, horários errados, combinações problemáticas. Isso transforma o que poderia ser inofensivo em um gatilho inflamatório diário. E o pior, como o efeito é cumulativo, você não percebe a conexão. Você só percebe que, com o passar dos meses, está acordando mais vezes à noite. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, especialmente aqueles que estão sofrendo em silêncio achando que é só a idade, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem precisa ouvir isso. Agora que você entendeu como a próstata funciona e por que ela fica mais vulnerável com a idade, eu preciso te mostrar os 3 erros que mais de 70% dos homens cometem toda manhã sem perceber. São como 3 suspeitos que eu investiguei ao longo de anos de prática clínica. E o primeiro é tão comum que você provavelmente fez hoje. Talvez até achando que estava se cuidando. O primeiro erro eu chamo de o café em jejum de guerra. Funciona assim. Você acorda e, antes de comer qualquer coisa, toma 1 ou 2 xícaras grandes de café preto. Talvez você faça isso há décadas. É o ritual de ligar o motor antes de começar o dia. O café entra no corpo antes de qualquer alimento. E parece completamente inofensivo. Afinal, café preto tem 0 calorias. É associado a benefícios cardiovasculares. A sensação de alerta que ele proporciona parece positiva. Se não tem açúcar, não pode fazer mal. Essa é a lógica. Mas a lógica está incompleta. A cafeína em jejum causa um pico de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Isoladamente, esse pico já promove inflamação sistêmica. Sem alimento no estômago, a absorção é mais rápida e agressiva. E o ácido do café em contato direto com a mucosa gástrica ativa vias inflamatórias que se comunicam com a próstata através de mediadores químicos. É como jogar álcool em uma ferida aberta. Todo dia, às 7 da manhã, antes mesmo de escovar os dentes. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de praticidade. E quase todo homem com mais de 50 anos faz isso achando que está economizando tempo. Eu chamo esse erro de a maratona da caneca gigante. Em vez de tomar uma xícara pequena, o homem enche uma caneca térmica de 400 ou 500 ml e vai bebendo ao longo de 2 ou 3 horas. Parece mais moderado do que tomar tudo de uma vez. A caneca térmica mantém o café quente, evitando o desperdício. E a lógica parece fazer sentido. Estou diluindo a cafeína ao longo do tempo, então o impacto deve ser menor. Mas aqui está o problema. Você mantém níveis elevados de cafeína no sangue por um período prolongado. A cafeína é um diurético. Ela aumenta a produção de urina. Quando você mantém esse estímulo por horas, sua bexiga é forçada a trabalhar constantemente. Uma bexiga que enche e esvazia repetidamente pressiona a próstata já aumentada. Isso cria um ciclo de irritação mecânica. É como cutucar uma ferida a cada 20 minutos, em vez de deixá-la em paz. E o terceiro erro. Esse é o que mais me preocupa. Porque ele acontece justamente no momento em que o homem acha que está fazendo uma escolha saudável. Eu chamo de o substituto traiçoeiro. Preocupado com a cafeína, o homem troca o café tradicional por versões mais saudáveis. Café descafeinado, chá verde em excesso, bebidas energéticas naturais com guaraná. A pessoa sente que está fazendo uma escolha consciente e responsável. Descafeinado parece a solução óbvia. Chá verde é vendido como anti-inflamatório. Guaraná é natural, mas o café descafeinado ainda contém compostos ácidos que irritam o trato urinário. A cafeína é só parte do problema. O chá verde, em grandes quantidades, pode ser tão diurético quanto o café regular. E o guaraná tem cafeína em concentrações às vezes maiores que o próprio café. Mas como está em um produto natural, a pessoa não monitora a dose. O resultado? O homem acha que resolveu o problema.
mas continua alimentando o ciclo inflamatório por uma porta diferente. Deixa eu te contar uma história. Antônio tem 62 anos. Bancário aposentado. Tomava café a vida inteira. Acordava às 6 horas, ligava a cafeteira e antes de fazer qualquer outra coisa já estava com a caneca na mão. Café preto, forte, sem açúcar. Do jeito que homem toma. Ele brincava. Quando começou a acordar 3, 4 vezes por noite para urinar, achou que era coisa da idade. Fez exames. A próstata estava aumentada, mas sem sinais de câncer. O urologista receitou medicação, mas Antônio não gostava da ideia de depender de remédio. O que ele não percebia, sua caneca térmica de 500 ml, que ele bebia ao longo de toda a manhã, mantinha a bexiga em estado de alerta constante. E como ele não comia nada antes das 10 horas, não tenho fome cedo. O café caía em um estômago completamente vazio. Toda manhã, há 40 anos, Antônio estava cometendo o erro 1 e o erro 2 simultaneamente, todos os dias, achando que era só café. Eu preciso fazer uma pausa aqui para um lembrete importante. Este vídeo é educativo e informativo. Cada corpo é único. O que funcionou para Antônio pode precisar de ajustes para você. Se você está enfrentando sintomas urinários persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um urologista que possa avaliar sua situação individual. Dito isso, os ajustes que vou compartilhar agora são baseados em princípios que beneficiam a grande maioria dos homens. Agora que você conhece os 3 suspeitos, vou te apresentar a verdade que resolve o caso. São 3 soluções práticas que você pode começar a implementar amanhã. A primeira é tão simples que parece boa demais para ser verdade. Mas funciona. Eu chamo de o escudo do café da manhã. A ação é direta. Nunca tome café antes de comer. Consuma pelo menos um alimento com gordura saudável e proteína antes da primeira xícara. Pode ser 2 ovos mexidos, um punhado de castanhas, abacate, iogurte integral. Algo substancial que crie uma barreira no seu estômago. Por que funciona? O alimento cria uma barreira física que desacelera a absorção da cafeína e neutraliza parte da acidez. A gordura e a proteína também modulam a resposta de cortisol, evitando o pico inflamatório. É como colocar um capacho antes da porta. A entrada fica mais suave. Como implementar amanhã? Hoje à noite, deixe os ovos separados na geladeira. Amanhã, antes de ligar a cafeteira, prepare os ovos primeiro. Coma. Só depois, sirva o café. São 5 minutos de diferença. Mas esses 5 minutos mudam o impacto do café no seu corpo. Muitos homens relatam menos urgência urinária durante a manhã, já nas primeiras 2 semanas. Não é milagre. É simplesmente remover um gatilho diário. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode implementar junto com a primeira já amanhã. Eu chamo de a janela do café. A ação específica é concentrar todo o seu consumo de café em uma janela de 2 a 3 horas, preferencialmente entre 9 horas e meio-dia. Limite-se a no máximo 2 xícaras pequenas, de 100 a 150 ml cada, dentro dessa janela. E o mais importante, nenhum café após as 14 horas. Por que funciona? Ao concentrar o consumo, você dá tempo para a cafeína ser metabolizada antes que ela afete seu sono e seu ciclo urinário noturno. A meia-vida da cafeína é de 5 a 6 horas. Isso significa que café às 16 horas ainda está agindo às 22 horas, aumentando a produção de urina justamente quando você quer dormir. Como implementar amanhã? Coloque um alarme no celular às 12 horas com o texto Última chance do café. Depois desse horário, se sentir vontade, opte por água ou chá de camomila, que não é diurético. Homens que implementam essa janela frequentemente relatam redução de 1 a 2 idas ao banheiro durante a noite em 3 a 4 semanas. Isso significa ciclos de sono mais completos, melhor recuperação, mais energia durante o dia. E a terceira solução completa o protocolo. Ela trabalha a seu favor enquanto você dorme. Eu chamo de
O neutralizador noturno. A ação específica é evitar líquidos em grande volume nas 3 horas antes de dormir. Se sentir sede, tome pequenos goles de água e adicione um alimento com propriedades anti-inflamatórias leves no jantar ou lanche noturno. Pode ser uma colher de sopa de semente de abóbora ou tomate cozido, que libera licopeno ao ser aquecido. Por que funciona? A semente de abóbora contém zinco e fitoesteróis, que diversos estudos associam à saúde prostática. O tomate cozido libera licopeno, um antioxidante com afinidade pelo tecido prostático. Não são curas, mas são aliados que trabalham a seu favor enquanto você dorme. Pequenos reforços que, ao longo do tempo, fazem diferença. Como implementar amanhã? Compre um pacote de sementes de abóbora torradas, sem sal ou com sal mínimo. Deixe na mesa de jantar. Toda noite, antes de escovar os dentes, coma uma colher de sopa. Simples o suficiente para virar hábito. Os benefícios são cumulativos e sutis. Você não vai sentir diferença em uma semana. Mas ao longo de 2 a 3 meses, combinado com os outros ajustes, contribui para um ambiente menos inflamatório ao redor da próstata. Deixa eu te contar outra história. Roberto tem 58 anos. Engenheiro civil. Ele chegou ao consultório frustrado. Doutora, eu já cortei o café, já cortei a cerveja, já cortei tudo que dizem para cortar e continuo levantando de madrugada. Quando investigamos juntos, descobrimos que ele tinha substituído o café por chá verde, que é saudável, mas tomava 4 a 5 xícaras ao longo do dia. E à noite, com medo de desidratação, tomava um copo grande de água antes de dormir. Roberto estava alimentando o problema por portas que ele considerava seguras. Propus os 3 ajustes. Janela de consumo. Chá verde só até meio-dia, limitado a 2 xícaras. Escudo matinal. Passou a comer ovos antes do primeiro chá. Neutralizador noturno. Trocou o copo de água por pequenos goles e adicionou sementes de abóbora. Em 4 semanas, Roberto voltou com um sorriso. Estou levantando só uma vez por noite. Uma. Parece pouco, mas para quem levantava 4 vezes, é outra vida. Ele não precisou abandonar o chá, só precisou entender como e quando consumir. Vamos recapitular o que descobrimos juntos. Primeiro, entendemos que a próstata funciona como um guarda de trânsito que, com a idade, fica maior e mais sensível a irritações. Fatores inflamatórios do dia a dia aceleram esse processo. Segundo, identificamos 3 erros que a maioria dos homens comete com o café: tomar em jejum, estender o consumo por horas e substituir por alternativas que parecem saudáveis, mas continuam alimentando o problema. E terceiro, descobrimos 3 ajustes práticos: o escudo do café da manhã, a janela de consumo e o neutralizador noturno, que você pode implementar a partir de amanhã. O mistério foi desvendado, os suspeitos foram identificados e a solução está nas suas mãos. A escolha é sua. Você pode continuar fazendo o que sempre fez e esperar que os sintomas melhorem sozinhos. Ou pode começar amanhã com um café da manhã antes do café. São pequenos ajustes, mas quando repetidos com consistência, eles constroem resultados que você vai sentir nas suas noites de sono, na sua disposição, na sua tranquilidade. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre algo tão simples quanto o café da manhã, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários: qual desses 3 erros você reconheceu no seu próprio dia a dia? E qual dos 3 ajustes você vai começar a aplicar primeiro? Eu leio todos os comentários. Você passou a vida inteira cuidando da família, construindo patrimônio, resolvendo problemas dos outros. Agora é hora de cuidar de você. E cuidar de você pode começar com algo tão simples quanto o que você come antes do primeiro café. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Ele não substitui uma consulta médica. Se você está enfrentando sintomas urinários persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um urologista que possa avaliar sua situação individual. Cada corpo é único,
E um profissional pode orientar o que faz sentido para você.